Salve galera do Shimbocando, olha aqui mais um episódio dessa nova temporada do Shimbocando, falando de empreendedorismo na veia, falando dessa profissão maravilhosa que é marcenaria. Marcenaria que tem aqui a DRB Marcenaria e a gente já vem aproveitando aqui, trazendo para vocês que hoje a gente vai estar falando exclusivamente sobre marcenaria. Eu tenho um convidado muito especial aqui, um amigo que eu gosto muito, já participou comigo em várias resenhas dessa minha profissão aqui, do tempo que eu tenho de marceneiro, e hoje vai ser um papo para marceneiro. Bem-vindo, esse é o Shimbocando e vamos que vamos aqui para a nova temporada, a terceira temporada, né, Voz? Terceira temporada. Muito bom, então vamos pra cima. Se aparecer umas perguntas aí, você pode mandar aqui pra gente, a gente vai respondendo também pro convidado, vou apresentar ele já pra vocês. E antes eu vou só garantir aqui o merchanzinho, né, para aquele que ajuda nós, convidado, porque nós temos patrocinadores, temos o pessoal que ajuda a gente aqui para manter esse canal funcionando e, claro, para você ter qualidade chegando aí no seu celular, na sua casa, onde você estiver. E tem uma novidade, hein? Logo, logo, a Voz me avisou aqui, nós vamos estar no Spotify, é verdade. Então você vai estar no seu carro, você vai estar podendo ouvir a gente aí no Shimbocando, para poder alegrar um pouco o seu dia, ouvindo a gente falando umas palhaçadas aqui. E claro, assunto sério, coisa, papo de profissão, papo de construção civil e tudo que a gente está envolvido aqui no Shimbocando, tá bom? Então vamos lá. Gente, DRB Marcenaria é a nossa empresa principal aqui, onde o Daniel Chimboca pode vir aqui a resolver os problemas da sua casa, trazer soluções na sua obra. Tá difícil marceneiro, né? Tá difícil pedreiro, mas na DRB você vai ter um profissional correndo junto com você, nada de empresa grande, é alguém que vai correr junto com você, cliente, vai entender a sua dor, a sua necessidade, vou pegar na sua mão e nós vamos cuidar do seu sonho com primícia, com elegância, tá bom? Então, se você quer um móvel sob medida, com qualidade, na DRB Marcenaria, vai aparecer os links aqui, primeiro para você seguir a gente, e depois, claro, para você contratar os nossos serviços. E quem é os nossos marceneiros? Não, é o Daniel mesmo, Chimboca, que vai aí e vai fazer o móvel na sua casa e ainda vai meter uma resenha aí junto com você. Então, liga pra gente, contrata aí a DRB, que nós vamos estar juntão aí logo mais, tá bom? E, claro, quem prepara todo esse programa maravilhoso para você estar vendo, com toda essa qualidade que a gente cada dia melhorando mais, é a Diversa Comunicações, um pessoal especial, essas minhas amigas que eu amo de paixão, a Cibele e a Fabiana, e elas traz todas as soluções digitais para você e para o seu negócio aí bombar e aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Então, para você fazer toda a diferença aí no marketing digital, que é o que a gente tem hoje de mais moderno para poder aparecer. E na faixa, basta você pegar seu celular, fazer uma pesquisa, você vai encontrar aqui uma empresa maravilhosa. E a Diversa Comunicação vai estar cuidando de você aí, beleza? Claro, tem a Vai de Guedes, uma empresa desses queridos, da Vitória e do Gui, que começaram esse canal com a gente aqui e sempre está fortalecendo o Shimbocando. Queridos, um abraço para vocês. E para você, gatinha, que quer andar na modinha, sempre elegantérrima e linda, na Vai de Guedes, você vai encontrar todos os looks para poder estar gatinha, gatinha, gatinha. Então entra lá, www.vaideguedes, você vai saber sobre mais essa empresa, e também no Instagram deles, Vai de Guedes, você vai estar podendo seguir eles. Eles trabalham na plataforma da Shopee, do TikTok, mas você também pode entrar em contato, manda um direct lá para eles, e se você quer vir conhecer a estrutura deles, como eles fazem, eles também agora estão com uma novidade, né, Voz? É mentoria. O Guilherme e a Vitória, hoje eles ensinam você a trabalhar no e-commerce. É verdade. Então, para você que precisa de uma renda extra ou uma renda principal, olha, o e-commerce hoje no Brasil ele está apenas começando, gente. Então, vem ficar ligado. Liga aqui pra gente. Voz, coloca aqui o link legal, aqui onde vai aparecer em algum lugar, o link da Vai de Guedes, para você entrar em contato com o Guilherme. Ele vai preparar uma mentoria maravilhosa para você decolar e aí aprender tudo sobre e-commerce, tudo sobre Shopee, TikTok e as demais plataformas aí que estão arrebentando. Tá bom? E é claro, se você quer aparecer de verdade e vir aqui nos nossos estúdios Shimbocando para poder gravar com o Chimboca, trazer quem vai te entrevistar ou apresentar o seu produto, você pode locar o nosso estúdio, né, Voz? Sim. Nós temos aqui várias formas de você contratar, vários pacotes especiais para que você possa encontrar o melhor perfil para você ter qualidade de som, qualidade de imagem e aparecer gatão falando do seu
produto aqui no estúdio do Shimbocano, beleza? Então fique ligado aí, vem pra cá que aqui tem uma galera especial para cuidar de vocês, tá bom? E por último, mas não menos importante, claro, Pizzaria São Pedro. Hoje nós não vamos poder, viu? Hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, gente. Então hoje a Pizzaria São Pedro não tá aberta. Então, para você conhecer a melhor pizza da quebrada aqui, você tá aqui na quebrada agora, rapaz. Pizzaria São Pedro. Você já conhece a Pizzaria São Pedro? Ainda não. Ainda não? Então eu vou mandar uma pizza para você especial lá para você experimentar do meu amigo Vinícius, irmão. Tamo junto. Aquele abraço. Vamos que vamos quebrar tudo aí. Pizzaria São Pedro aqui na região de Guaianazes, Jardim Bonifácio, Itaquera. Pizzaria São Pedro, com certeza os caras estão no topo aí de excelência em pizzas, tá bom? Então, quer matar fome? Pizzaria São Pedro. E agora, sem mais delongas, quero apresentar aqui Marquinhos Peixoto, Marcos Peixoto, meu irmão, obrigado aí por ter acertado o convite e vir trocar ideia aqui sobre a nossa área maravilhosa. Queria que você se apresentasse para a galera. Eu já o conheço há muitos anos, um cara aqui muito especial que fez um baita trabalho aqui na DRB Marcenaria. Tivemos muitos momentos bons e ruins aqui, mas mais bons do que ruins, né? E os ruins veio para nos ensinar muita coisa. Mas quem é Marcos Peixoto? Fala aí para a galera. Primeiramente, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Marcos Roberto Peixoto, né? A minha história dentro da marcenaria começou desde muito cedo, através do meu pai. É, Desde pequenininho mesmo, aquela coisa de quando a gente era criança, o pai tinha aquela premissa de levar para trabalhar desde pequeno, né? Com Sim. 7, 8 anos. Não era crime ainda, Marquinhos? Não era crime, eu acredito, eu sou capaz de dizer que fez muita diferença na minha vida, fez muito bem. Não que eu não tivesse tido infância, mas mostra pra gente o valor, né? Desde pequeno, a dificuldade de conseguir as coisas, o caminho para poder conseguir as coisas. Então, foi uma coisa que assim, que eu, desde pequeno, meu pai levava. Conforme a gente foi crescendo, a questão da dificuldade, assim, para se ter as coisas. Pô, meu pai não era um cara de dar muitas coisas, né? Era o arroz e feijão e tá bom. Não era aquele cara de enfeitar filho, de mimar, de dar presentinho. Então, até uma certa época depois que a gente teve uma confusão, eu e ele, porque ele não pagava. E ele prometia algumas coisas, e eu Mas você é trabalhava. novinho, quantos anos você tinha nessa época aí? Cara, eu com 14, 15 anos, teve uma história que meu pai é finado, né? Falecido hoje, né? E a gente fala até com um pouco de sentimento, porque foi um caso que marcou bastante, porque ele me prometeu um tênis para ajudar ele numa obra, num cliente, uns trabalhos que ele pegou, e eu queria só uns tênis. E ele falou, eu te dou o tênis. E ele não me deu o tênis. Barganhou com você. E eu ajudei e tal, e ele não me deu o tênis, e foi até uma época que aí eu falei que ele tinha prometido, não tinha dado, e a gente teve até um desacordo assim e tal. E aí foi quando eu fiquei um pouco fora, fui fazer outras coisas, fui Você tinha quantos anos nessa pizza? 15 anos. 15 anos. Eu fui Mas cuidar. já tinha trabalhado, já tinha feito bastante coisa com ele já. Já, não, sempre trabalhei, sempre. Você é o mais velho dos seus irmãos? Não, eu tenho meu irmão, nós somos 5 irmãos. 5 irmãos. Eu tenho o meu irmão mais velho e eu sou o segundo. Certo. Todo mundo marceneiro, menos o Lê. Menos um que é publicitário, mas que foi sócio de uma marcenaria junto Lê, seu comigo. sem vergonha, quero você aqui, hein, pra uma resenha. Um abraço. E aí, cara, e a gente nesse meio tempo eu quis fugir desse caminho, porque no começo de tudo a gente trabalhava com madeira maciça, fazendo cadeira, Que era cama. marceneiro de verdade, né? Aquele serrote que um ficava de um lado, outro, igual no pica-pau, cortando pra cá assim. Eu e meu irmão mais velho, a gente colocava uma perna apoiada na madeira, uma em cada. As duas pernas de um lado, ele do outro lado, a prancha com 50, 60 centímetros de Caraca. largura, e aquele serrote de duas Ô, louco. pontas, e cortando, e lixando, e raspando. Era um trabalho. Hoje você tá no Hoje céu, hein, Marquinhos? hoje é mamão com açúcar. E aí eu fiquei um tempo fora da marcenaria, assim, por conta disso, desse desacordo que eu tive com meu pai. Fui cuidar de carro, fui, trabalhei fazendo coluna de ferro Caramba, para em obra, construção. construção civil mesmo.
É, exatamente. E aí eu comecei a namorar e no namoro eu engravidei a minha namorada, eu com 18 anos, ela com Que 15, foi 16 O anos. Jordan. O Jordan, meu O filho, Jordan. que hoje é marceneiro. Abraço, Jordan! E Moleque aí da hora. nesse, nessa questão, quando eu vi que eu precisava me estabelecer de uma forma fixa numa empresa, alguma coisa, eu fui para o caminho que eu sempre tinha percorrido, que é a marcenaria. Só que eu Que é já um era, dom da família, na sim, verdade, né? só que eu já era bem, assim, bem desenrolado, assim, Sim. bem prático na marcenaria. Mesmo assim, pela necessidade, eu quis, a marcenaria que era a antiga Bairrada, hoje é Insight Marcenaria, a marcenaria, assim, me ensinou, Muito me deu boa, né? muita bagagem, cara. Que é E do, do Rogério do Venâncio, Rogério, né? exatamente. E aí eu tava precisando, eu vi naqueles amarelinhos ainda, aquele jornalzinho amarelinho, Certo. e Caramba, os tava classificados, classificado mano. de amarelinhos. Você Tava, é velho mesmo, hein, Marquinhos? sim, Quantos anos você tem hoje, tô meu? 48. Caraca, É, daqui a pouco bate cinquentão, parece hein, que tem pai? 35, eu sei, mas. Ah, mas é que negão fica. Dura mais, né, meu? Os caras. E aí, cara, eu tava lá precisando de ajudante, meio oficial e marceneiro. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu vou ser pai daqui 2 meses. A minha ex estava com 7 meses de gestação. E aí eu falei, vou encarar o ajudante. E aí eu vou lá e mostro serviço e depois eu passo a meio oficial. E aí entrei, fui lá, fiz um teste, fazia teste para entrar para ajudante fazer teste. E hoje você nem consegue ajudar uma ajudante. Rapaz, eu tô com o anúncio aqui pra marceneiro, acho que já tem uns 15 É, dias. Nossa, e aí eu fiz o teste, só entrei Jesus. para ajudante e aí fui. Aí comecei minha jornada assim, de fato, de uma empresa Certo. grande, meu primeiro registro, Isso daí já 18? 97, com 18 anos, 18 anos. em 1997. Caramba. E aí eu comecei a desenrolar, comecei a trabalhar e sempre focado, querendo progredir, porque eu acredito assim, eu sempre acreditei, eu falo isso para quem trabalha comigo, as mesmas 9 horas que eu dedico meu tempo sendo ajudante, é as mesmas 9 horas que eu dedico meu tempo sendo marceneiro. O que Boa. difere de uma para outra é o meu conhecimento, é o que eu aprendi, é o meu comprometimento Sim, e o resultado final no final do mês, que é o salário. sim. Então, pô, Isso se reverte na recompensa, né? exatamente. A recompensa de você agregar valor, aprender, ela se mostra lá no final do mês, mesmo você tendo se dedicado 9 horas. Então, eu costumo falar isso. Você está lá 9 horas trabalhando, você pode aprender, você pode se dedicar, você pode resolver o problema. Você pode fazer o médio, você pode fazer o mais, né? Exatamente. E o resultado no final a diferença é o salário, né? É o grau de importância que você ganha dentro de uma empresa, é do que você se prepara para ser, de repente, um empreendedor, montar seu próprio negócio, começar a fazer o gabinete do banheiro do vizinho. Entendi. Então assim, aí com 8 meses trabalhando nessa empresa, me dedicando, eu passei a marceneiro empreiteiro. Tá. Assim, Já com 18, 19 anos. 8 meses depois que eu tava lá. Tá. E assim, aí a E aí já ganhava coisa um pouquinho mais e tal. totalmente. Meu salário passou de 268, foi meu primeiro salário, R$ 268. Tá. No primeiro mês como marceneiro empreiteiro, eu ganhei 1.200. Olha aí. Era Que quase na época já era um 5 vezes salário, mais. né? Exatamente. Então, assim, é isso. O que eu tenho para falar da marcenaria é que a marcenaria, na verdade, eu até tentei, o meu irmão mais velho tentou correr da marcenaria, mas sempre acaba voltando, porque primeiro que tá no sangue, né? Então. Vem de É família. de família. E segundo que cara, E todos, né? Todos que se propõem, que se colocaram a fazer marcenaria na sua família, todos. O Jubinha, o Jordan, seu filho, Fugiu. Os outros dois. O Sandro O Sandro, cara. O Sandro e o e o Nélio. Nélio. Sandro e o Nélio, Todos eles já todos. passaram por nós.
Os caras são bons. Sabe São bons. trabalhar. Pensando em marcenaria, assim, Sim, caixinha, marcenaria, todo mundo tem a mão boa. sim. Você acha que essa questão do entregar, dessas 9 horas, entregar o básico e entregar esse plus, ou o que deveria ser, né? O suficiente, porque Uhum. às vezes a gente fala de entregar mais, né? E aí a gente tem uma briga muito grande hoje, se falando assim, ah, mas a empresa ela rouba muito tempo das pessoas de vida e a empresa não devolve. Às vezes eu fico pensando assim, o tempo que você tem para ficar nessa empresa, você estabeleceu como um período apenas para que essa empresa ela seja uma ferramenta para te levar em outro lugar, ou você tá ali só cozinhando galo? Porque se você fizer desse tempo um tempo especial, onde você use esse período que você está na empresa X, como você usou, para te alavancar por outros momentos, você que já foi empreendedor, hoje você tem uma parceria lá com a empresa que você está, mas você já experimentou de tudo na área. E para chegar a experimentar nisso, você precisava se dedicar. Você acha que falta muito hoje na galera? Eu acho que na construção civil como um todo talvez falte. Ou é nas pessoas, cara? Não, na verdade, para mim é um problema geracional. Certo. Tá? Ah, eu comecei dizendo que para eu conseguir ter um tênis melhor, eu tive Gosta de que. balinha, Marquinhos? Eu gosto, Fica eu à vontade, gosto. viu, mano? Uma balinha pra nós. Meio que a gente tá meio com os remédios aí, né? Sim, Estamos sim. ficando velho, Marquinhos? Nossa, Estamos, Jesus. estamos. E aí eu comecei dizendo que eu para conquistar as coisas, né, na minha época, a melhor forma era trabalhando. Né? Eu acho que nem jogando futebol era porque o jogador não ganhava tanto quanto ele ganha hoje, né? E a fração é muito pouca, né? Exatamente. A Então, porcentagem dos que conhece consegue. exatamente. Então, assim, era a forma de eu conquistar. É, uma roupa melhor, um tênis melhor, poder Primeiro carro. o primeiro carro. Na verdade, o carro nem passava pela minha cabeça. Ó. Quando eu comecei com essa coisa de querer trabalhar, meu sonho era ser office boy. Andar limpinho, com um monte de passe, né? Sair de escritório indo fazendo banco e tal. Né? E acabou que não, eu fui meio Você que sempre gostou de andar forçado. bem, né, mano? Não, mas não era, não, cara. Não era, não tinha condição. Não tinha Tá. a condição, né? Mas aí que tá. Isso lá Tem atrás. gente que faz das dificuldades, Ah, né, uma alavanca, né? Tem sim. gente que não, tem gente que se Prefere chorar, né? prefere chorar. E eu, cara, eu fiz, sempre tentei fazer disso, né? E eu falo, a marcenaria me deu muito, muito. Então, assim, com 3 meses que eu passei em empreiteiro, eu comprei meu primeiro carro. Com 6 meses eu troquei de carro, porque era um carro velho, era um Fusca velho que só vivia quebrando. Eita. Mas era, né? Sim. Eu tentei outras coisas dentro da própria profissão, em- me mudar de país. Eu fui em 2001 para E Inglaterra. você foi para trabalhar com Eu marcenaria? queria ir para Conta para nós trabalhar. como que foi essa experiência. Então, eu cheguei a fazer um trabalho. Meu tio morava na Você foi só? Inglaterra. Fui sozinho, tá? Meu tio morava na Inglaterra e aí ele plantou essa ideia na minha cabeça. Eu gostei porque assim é o tipo de mão de obra valorizada lá, Sim. né? Lá fora. Hoje também tá ficando aqui no Brasil, eu acredito. Mas aí eu fui, só que eu já tinha um filho com 2 anos, Ah, já tinha um job. tinha o meu relacionamento, né, na época, e aí eu já tinha um carro bom, eu tinha um Escort Mas você foi sem XR3, eles. fui sem, Caraca. eu tinha um Escort XR3 Isso era branco, carrão, era pérola, nave, hein? teto solar, eu já tinha toda a marcenaria, cara, isso em 2001. Eu tinha passado a marceneira empreiteira na primeira empresa que eu Nossa, eu entrei tava entrando na em faculdade. 97. E aí eu vendi o carro para poder ir, fui. Não me arrependo, porque eu conheci lá, fui para Paris, fiquei 3 dias em Paris, de lá um amigo do meu tio foi me buscar para Londres. Cheguei lá, eu fui fazer um trabalho para um amigo do meu tio, colocar uma porta embaixo de uma escada lá, a gente foi na loja, aqueles home center, compramos as ferramentas, formão, martelo, e não tinha nada. A porta pronta, fui lá, Que eu acredito que cortei a lá se compra dobradicinha.
naquela época já se Isso. comprava pouco, né? Isso. Né? Hoje que é dificuldade, se o cara for começar hoje, nossa, tem Não. que vender um rim para comprar Mas uma lá máquina eles boa. é assim, compra tudo pronto na loja, né? É. Porta de diversos tamanhos, o cara compra o Uhum. caixote Que pronto, legal. vai lá, ó, o caixote dá para montar aqui. Ele mede lá, ó, esse encaixa aqui. Então o cara compra o Certo. caixote, compra a porta, monta. Então compramos lá, fiz o trabalho. Eu lembro até hoje, o cara me deu 60 euros por 1 hora e meia de trabalho. Uou. Só que aí, falei, pô, eu fui no inverno, um erro. Ah, tá. Sofreu. Neve lá fora, só dentro de casa. Não deu. Cheguei a jogar futebol lá num time lá, marquei um gol na Inglaterra. Rapaz, já Meu pensou? tio, meu tio jogava bola lá, né? E me levou lá, tinha um campeonato, me inscreveu no campeonato, consegui jogar. Olha aí. E foi uma experiência única, só que tinha a passagem de volta. Você Tá, vai, né, Europa, você tem que ir com passagem de volta, né? tá. E eu Por tinha a conta da passagem de volta. documentação, né? É. E aí, chegando perto do dia, o cara que me buscou na França, em Paris, foi na casa do meu tio e falou, ó, e aí, ele vai embora? O meu tio falou, não, ele veio pra ficar. E aí eles começaram a discutir, não, mas eu dei meu interesse, eu queria ficar na minha casa, os caras vão bater lá e tal. E eu nessa Ah, com... então teve essa É. parada. E nessa eu com saudade já de casa, Ah, então eu vou embora. voltei. Falei, não, pode deixar que eu não vou ficar aqui não, vou embora. Então eu fiquei 13 dias. E aí voltei. Caraca. Voltei sem emprego, sem carro. E aí o que eu fui fazer? Você vendeu para levar a grana para lá. Sim. Só que desde de já eu tinha, assim, sempre onde eu passei, eu deixei as portas abertas. Sim. E aí eu liguei pro pessoal da marcenaria na ocasião que eu tinha trabalhado. Falei, pô, tô precisando, tá precisando aí, tô precisando trabalhar e tal. E aí o cara, isso era, eu acho que era Você estava onde? Estava na março. Insight? Não, na Joia. Na Joia. Joia, em Ferraz. Certo. Joia Móveis. Não Ainda tem tem a mais. Joia? Não, não tem. Não Não tem tem. mais. Faz uns 3, 4 anos que fechou. Tá. E aí ele, na ocasião, o pessoal lá falou, o seu Nelson, que era o dono lá, falou, não, pode ir lá, que eu já tô ligando pro Paulo, que era o gerente, e ele tem projeto pra você lá. E eu fui. Isso era comecinho de março. E aí eu falei, pô, vou trabalhar até dezembro, eu quero ter X valor para poder comprar outro carro. E trabalhei, e fui, trabalhei. Em novembro eu tinha o valor que eu tinha Olha aí. estipulado para comprar o carro, Legal. fui lá e comprei outro carro. Então, sim, sempre assim, cara. Sempre Sim. assim. Houveram os erros da idade, né? Sim, eu imagino. Bagunça, próprio gastar com carro, com farra, assim. E aí você acha que um pouco desses erros, talvez o quê? E é isso que eu noto bastante hoje. Principalmente pensando nos meus filhos, tá? No Natan de 19 e no Isaac de 16. Você conhece os dois, viram crescer. Uma boa parte deles, dos anos deles, né? Sim, E o quanto que é importante ter essa maturidade que nós temos hoje. E aí eu volto atrás, penso no que meu pai poderia ter me aconselhado talvez melhor. Ele foi sim, maravilhoso, deu o que ele pôde, tá lá no cantinho dele. Mas o quão a gente pode fazer mais e mais e mais para a estrutura familiar dentro da nossa casa. E o quanto que você hoje, a experiência que você tem vivido hoje, depois você divide isso com a gente, o quanto que isso é importante para alavancar os nossos filhos, sim. né? Porque se você tivesse tido talvez um pouco mais de aconselhamentos ali, eu acho que a gente tem que errar na vida também, né, Marquinhos? Pra gente tomar ganhar as cascas, né? Mas faltou? Você acha que talvez ali aquele papo mais cabeça, ou de alguém mais empreendedor na hora? Porque você Faltou, sempre teve esse filho empreendedor também, né? faltou. E, na verdade, sim. Meu pai, ele nunca foi um cara organizado financeiramente, Tá. né? É, então, assim, na verdade, eu nem falo que eu não era. Não, mas você tem um perfil bom financeiro. Sempre Eu teve, sempre sempre foi gostei eu organizado. sempre gostei de guardar dinheiro. Então, assim, eu sempre trabalhei para poder ter dinheiro guardado no banco. Sempre corri atrás dos meus objetivos e sempre consegui, assim, dentro de óbvio, dentro de um limite ali, né, possível. Claro. A questão que eu falo, assim, é a questão de aquela coisa de maturidade mesmo, de não, do investimento, É, assim, comprar casa, ao invés de investir em carro, comprar terreno, essas coisas que eu deveria ter feito, tá. né? A gente já conversou muito sobre isso, hein? Exatamente. Cara, Isso
é um arrependimento que eu tenho, assim, dentro dos poucos que eu tenho, É. né? Mas só isso, porque de resto, assim, falei de bagunça. A gente tá falando de uma profissão de marcenaria. Mas dentro do conceito todo que eu tô citando, eu nunca deixei uma obra por entregar, Sim. né? Eu nunca deixei de arcar com os compromissos firmados dentro das empresas que eu sempre trabalhei muito como empreiteiro. A maior parte da minha jornada, hoje eu sou CLT, mas Certo. eu era empreiteiro. Então, assim, a gente tinha flexibilidade de horário, de sair, de Sim. voltar, de chegar mais tarde. Mas quantas noites viradas trabalhando para entregar, tanto Sim. no Vivendo chão isso de junto. fábrica, ou então exatamente, ou então na própria obra. Eu trabalhei muito com corporativo. Então, corporativo era final de semana, sábado, E domingo. arranca um couro, né, meu? Tá? Mas é dinheiro rápido. É. Você consegue, entrando nessa questão, cara, do residencial e o corporativo, né? Com essa nova galera que tá aí. Quais são os desafios hoje que a gente encontra hoje nas empresas, cara? Vivendo o que você viveu, assim, com essas novas gerações, porque a gente tá meio disputado, né? Pelos clientes, né? É uma área que está muito aquecida, que o móvel sob medida, saindo um pouco do planejado, do modulado, Uhum. que é um produto bom também, dentro do seu segmento, mas que a gente sabe que não atende toda a necessidade hoje do mercado. O sob medida nunca vai deixar, principalmente pelos poucos metros que tem dos apartamentos hoje, cada vez mais a Sim. necessidade de fazer um móvel especial, né? O que você consegue entender hoje com essa galera que está vindo em relação à parte técnica? Porque você é um cara técnico, eu sempre julguei como um cara técnico, um cara que gostou de estudar, inclusive você tentou fazer ou fez arquitetura, como que foi? Eu fiz 3 anos de arquitetura e depois um ano de design, Tá. entendeu? E o que você acha hoje como é que tá a área hoje para você? Você que tá no meio dela, tá vendo a molecada chegando, ou que molecada que tá chegando, porque muito pouco, né? Então, cara, assim, a gente já conversou bastante sobre isso. Sim. Na verdade, hoje, a dificuldade de qualquer empresário é montar uma equipe. Você não consegue montar uma equipe onde as pessoas sejam, os jovens principalmente, sejam focados, sejam responsáveis e comprometidos. Sim. Logo, tão logo, você não consegue formar profissional. Porque você não Eu consegue ter o cansei. cara, você não consegue ter o ajudante para te ajudar, você não consegue formar um profissional. Então, assim, as empresas hoje, elas, às vezes acontece, você vê até uma briga de meio que inglória aí por mão de obra, né? Às vezes o cara Dos monstrão, né? Que o oferecendo, cara bom hoje ele tá muito querendo. bem empregado. Exatamente. Você não vê cara bom parado, não tem. É. Ou então o cara vai empreender. E É. tem campo, porque assim, ou o cara tá lá bem empregado numa empresa, ou o cara vai empreender. Porque tem aquela coisa também, né? Às vezes a gente acha que a gente não sabe vender. Eu falei isso pra você uma vez, que eu não sabia E eu falei vender. o quê? Eu não Você tá vende. errado. E eu descobri que quando a gente tem propriedade É, sobre o que a gente fala e exatamente. faz, Fica fácil fica vender. fácil vender. É. E quando eu resolvi depois, a gente vai chegar lá montar a minha marcenaria, que foi a segunda já, eu tinha tido uma experiência com uma arquiteta, mas essa foi uma coisa que partiu de mim, né? Tudo partiu da E gente, consolidou, né? se consolidou através da gente, nossos esforços. E aí eu pude ver que realmente vender é uma arte que está muito atrelada ao que você sabe, ao que você consegue vender, falar a Sim, respeito. sim. E a gente tinha bastante know-how para vender assim. Em pouco tempo a gente criou bastante know-how para poder vender, atender bem os clientes. Só que a gente caiu no mesmo problema da maioria das empresas, pequenas ou grandes, mão de obra Mano, qualificada. Com um diferencial que a gente não conseguia contratar mão de obra qualificada, porque a gente não tinha o cliente A ou A para poder pagar um salário do marceneiro, né, sênior, sim, marceneiro sim. classe A. E então a gente ficava na mão desses caras que não param em empresa nenhuma, que no dia de ir para obra não apareciam para É. trabalhar.
E aí a gente começou a não ter vida, cara, a não dormir. Eu passei a não dormir à noite, sabe? Sim. Chegar estressado em casa. E então, assim, tem realmente hoje a dificuldade das empresas que eu vejo, inclusive empresas É grandes, formar formar equipes. equipe. Tem muita empresa que investe em maquinário, de O ponta, que facilita. Marquinhos, hoje 70% da minha produção tá no meu fornecedor, cara. Eu abri mão das máquinas, vendi tudo que, assim, de pesado, né? Uhum, Cara, hoje eu tenho uma esquadrejadeira para fazer móvel especial, de ângulo, uma coisinha ali, porque você tem que ter, né? Uma sim, maquininha boa. E muitos me disseram isso há um tempão atrás. Vai pro corte certo, entanto que eu quase abri um corte certo, eu e o Alê, junto com uhum, você, né? sim, A gente chegou a pensar nisso, né? Na verdade, quando o Alê pintou, foi para comprar a máquina para fazer o corte certo junto com a marcenaria. Só que aí calhou da gente ter o convite para participar do cliente que nós sim, tivemos a oportunidade de trabalhar sim, juntos, né? O pessoal sim. das óticas lá, que foi 3 anos ali intensos É, e muito bom, muitas histórias ali. muitas histórias. E eu vou te falar, eu virei a chave, tá? Eu falava muito sobre isso daí com um pesar. Sim, Hoje foi um privilégio. Foi um privilégio ter tido todos os caras lá, partindo de você, mas todos, cara, todos, sem exceção. Até os que me trouxeram problemas. sim, Mas aprendi, cara, demais com aquela equipe. Eu acho que quando o cara passa uma dificuldade na empresa e vem a quebrar, como eu quebrei, o dono da caneta é o que tem 90% do BO. É ele que contrata, é ele que assina, é ele que assinou o cheque, ele sim. que validou e desvalidou, né? Ou cancelou, vamos dizer assim, para não falar uma palavra aqui que não existe. Mas 10% é dividido nessa galera aí. Sim. E um ponto que eu vejo, e aí eu vou entrar nessa pergunta com você, e você teve isso, e aí eu queria te perguntar. Talvez um dos grandes erros do cara que empreende, e aí estudando, a partir de 2020, eu comecei a entrar numa de estudar e buscar, estudar o porquê que eu não consegui segurar a empresa no médio porte, que era um pequeno médio, Sim, 25 funcionários, foi o nosso ápice ali, sim, médio pequeno. A gente tacou muito por contratar muitos marceneiros, seguidos de meus oficiais e essa coisa toda. Mas eu nunca tive coragem de contratar alguém da administração. Não a Lê, que foi um cara que veio para somar, né, fazer a sim, parte da administração na época e tal. Mas eu nunca tive culhão de falar assim, não, eu preciso de um administrador porque o meu financeiro não é eficiente. Eu não sei lidar com muito. Eu sabia sim. lidar com pouco quando eu era marceneiro de equipe de 5 pessoas. Mas quando eu vi grana, eu não soube lidar. Então, você acha que para o pequeno, quando ele começa a despontar e começa a entender o que é o dinheiro, porque o dinheiro ele circula muito, gente, na nossa área, né, Marquinhos? Sim. A marcenaria hoje, eu tive com uns arquitetos aqui, um, um casal de amigos e donos de uma empresa, a Ana e o Enzo, fiz um podcast incrível com eles. E é muito legal porque eu percebi algo assim, é, a empresa não é só do arquiteto, a empresa é do gestor, do administrador, do contador. Então eles têm uma rede de apoio incrível, com grandes profissionais em volta, que faz a empresa deles estarem bem, saudável. E a gente não valoriza essas pessoas, porque a gente acha que pode ser o marceneiro e o empresário. Você acha que esse é um erro primário? Ou existem outros fatores que impedem o cara que é marceneiro a querer empreender e aí mete o pé pelas mãos? Olha, eu acho que é o principal, o fator principal, porque assim, convenhamos, normalmente quem tem, a maioria dos marceneiros que trabalham por conta própria, eles são marceneiros de carreira, né, que vieram ali, de repente, muitas vezes não tem um estudo completo, assim, né, às vezes o primário, o colegial, às vezes, quiçá, o, Superior? o ensino médio, É, e aí o cara, mas é um bom marceneiro. Aí o cara
monta uma empresa. Que bagagem que esse cara tem para montar? Para administrar trabalhar com o dinheiro do cliente, porque o dinheiro não é dele. Não é. O dinheiro, você pode até achar que o lucro tá lá, pô, eu lucrei X aqui nessa obra, mas o dinheiro não é da empresa, não é do cara. Porque o mês que você não vende, ou quando uma máquina quebra, sabe? Onde é que tá o ponto de Uma equilíbrio, né, chapa da queimar, então receita, né? assim, aquilo vai indo ali, e vai rápido, cara. Vai rápido. Na mesma proporção que o dinheiro entra, O dinheiro ele vai. sai. Na marcenaria Porque a demanda é muito grande, né, de saída. a minha, exatamente, des- o meu fator que me desmotivou foi exatamente esse. Porque, assim, o melhor dos mundos seria esse que você faz agora. Vendo, porque hoje eu trabalho com alto padrão. Eu faço trabalhos especiais. O que as lojas de planejado, modulado, não fazem. Não Então, consegue. Ornária, a Kitchen, Delano, a Toda Esquina, esses caras não fazem, que é o móvel especial. E o arquiteto, ele gosta de móvel especial, Sim. do Que é conceito, onde ele né? aparece, né? Exatamente. E é onde é o que eu mais faço lá. Eu sou um dos marceneiros da empresa que eu trabalho que fazem o trabalho mais especial. E eu gosto. Então, quando eu tô lá, eu fico namorando, depois que eu na obra, eu termino lá, no meio da construção, eu fico olhando, eu fico, sabe, eu gosto daquele Sim. mundo. Então, o melhor do mundo seria se eu pudesse vender, fabricar, ir na obra, montar, entregar, falar, tá aqui, ó, cara. E ganhar dinheiro com Cara, eu isso. consigo viver isso hoje, velho. Exatamente. Então, assim, melhor dos mundos. Ah, Melhor dos mundos. Mas agora você trabalhar com classe C, D, sabe? O cara chora, muitas É, vezes desconto. Aí você vai contratar um profissional que não é o cara focado, que é o cara sim. que É muitas porque vezes tudo desce o nível, né? desce. Desce o Né? nível. E aí o cara vai para montar às vezes uma coisa que a gente leva um dia e meio, dois para montar e com excelência o cara passa uma semana. E o cara já pediu, o cliente já pediu desconto, a gente já não vende para o alto padrão, a gente já vende o preço ali, né? Então, Olha, assim, é é é complicado. complicado. Eu escutei o Roberto Justus falando uma vez questionaram ele a respeito de o porquê que o produto era caro. E aí ele estava falando para os empresários, ele estava fazendo uma mentoria com os caras, uma palestra, e ele estava falando assim: cuide do valor do seu produto. Porque quando você desce a margem, você coloca em risco toda a equipe, toda a empresa. Porque quando você cobra na margem ali baixa, você não tem espaço para um erro, você não tem Exatamente. espaço para um nada. E nós dois, a classe de marceneiros, a construção civil, o arquiteto, o engenheiro, nós lidamos com muitos engenheiros, muitos arquitetos. A gente vê o desespero que é dessa galera quando ele fecha um contrato no raso ali, ó, sem margem para nada, e o quanto que isso estoura no mais fraco lá no final. Porque ele sai arrebentando todo mundo para poder. E isso aconteceu com a Exatamente. gente. Exatamente. Erros seguidos de algumas obras fez com que a gente perdesse o nosso maior contrato na época da DRB. Exatamente. E estourou na gente que era o mais fraco. E o dono não quer saber, né? Enfim, esse é outro papo para outro podcast. Outro. Mas a questão aqui eu acho que vai mais além, né? É o quão a gente tem que se preparar de fato. Quando que eu decretei falência, em janeiro de 2020, dispensei todo mundo, entreguei o ponto e fiquei com o meu abacaxi. E graças a Deus, esse ano termina tudo. Olha, são 5 anos, cara. São 5 anos para liquidar algo que eu construí em 2 anos. Então eu tive um ápice, no meu ponto de vista, com a minha realidade do momento. Claro que para muitos não é nada, mas para mim foi significativo. E eu tô levando 5 anos para zerar aquela história. Todo mundo saiu bem. Você saiu lá com seu ano um pouco trabalhado, recebido, tá ok. A galera que trabalhava com a gente, todo mundo saiu bem. E não que vocês merecessem ter levado uma Sim. carga. Ninguém merecia nada. Cada um entregou o que pôde. Se estava lá é porque eu validei. Mas o que o empresário tem que entender é que é o seguinte: o couro ele sai numa fatia muito grande. Então tem que se preparar. Então a molecada que está indo aí,
Tem um rapazinho que começou comigo como ajudante. Qualquer hora eu vou trazer ele aqui, o Joaquim. Inclusive fiz o convite para ele, ele infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas eu quero muito entrevistá-lo porque ele chegou para mim numa situação muito peculiar, assim, de um cara desacreditado que teve uma situação pessoal e a galera vai adorar ouvir a história dele. E aí ele começou como ajudante, e aí eu fui dando oportunidade, e aí as coisas aconteceram, aí acabou que ele saiu da marcenaria, porque nós tivemos um atrito lá dentro da marcenaria, e aí depois que ele saiu, ele já saiu com uma bagagem. Ele ficou talvez um pouco menos de um ano, mas já saiu com uma bagagem sobre a profissão. Aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade, encostou do lado de um rapaz também que é muito legal, um cara que é um ótimo vendedor, sabe? Não é marceneiro, mas o cara soube empreender, que é o Misael, um cara muito bacana também, que eu conheci nessa jornada. E, pegou a rabeira nele, foi, e hoje ele tá com a marcenaria dele. E eu acompanho ele, eu fico vibrando com isso, porque quantos meninos nós não formamos, Sim, né? Eu gosto de dar esses exemplos porque se a gente for pensar assim, ah tá, eu poderia ter tido, talvez, conquistado mais patrimônio no tempo que eu fiquei, se eu não tivesse olhado tanto para fora, eu não olhei para dentro, eu não fui tão egoísta. Talvez eu tivesse sido mais egoísta, e aí hoje eu aprendi que o empresário, primeiro ele precisa estar bem. sim, Primeiro ele precisa estar bem. Se a margem dele não for legal, não só com o cliente, mas com a equipe, ele não consegue sustentar a equipe. sim. Então não adianta você ser um cara muito generoso, porque você também não vai conseguir criar raiz para poder crescer. Então você tem que ser justo. Ser justo é diferente de ser generoso. É bem diferente. Exatamente. E eu fui muito generoso. E eu pequei muito por isso. Então, eu deveria ter tido essas pessoas. E aí, talvez muitas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando, porque muitos marceneiros tentam ser empreendedores. Você teve sua empresa, que viveu, depois vocês decidiram fechar. E talvez hoje você está como CLT por ter entendido que o que você entregou foi bom, mas o seu resultado pessoal e familiar precisava ser preservado. Porque depende de muitas variáveis para a gente poder ter esse certo sucesso que a galera nos pressiona, né? E aí, como que é para você olhar e ter visto quantos meninos e meninas não passaram por você e hoje estão aí na área, e isso me deixa muito feliz, cara. Você não acha, não, velho? Olhar para tanta molecada, pensa uns 10 nomes aí, fácil você vai Não, falar para mim. tem. Fácil, fácil. Tem muita gente que passou por Tem nós. esse. Então, o legado é muito mais importante, né, do que só o financeiro, ter acumulado coisas e tudo mais. Exato. Mas eu olho hoje para uma marcenaria aí de 15 anos, a DRB Marcenaria, cara, aí eu fico muito satisfeito pelo que eu fiz até aqui. É claro que vem um tratamento pessoal, mental e espiritual muito grande para que você entenda o seu real propósito em muitas coisas. Às vezes não é para você ser o cara tão pica assim, mas o seu propósito está invisível. Sim. E ele está invisível na mão de tantos rapazes aí que passaram por nós. Às vezes próximos, às vezes não. Alguns até que nos reconhecem, outros às vezes não. Mas tá tudo bem. Então, na verdade, a maioria próximos, né? Porque, inclusive, é um erro que eu pontuo, porque assim, quando a gente tem marcenaria, eu acho que um erro, qualquer tipo de negócio, eu acho que o maior erro é a gente trazer para perto, a gente querer trabalhar com pessoas conhecidas. Nada contra, eu acho que. Mas eu acho que quando a gente coloca muitas pessoas conhecidas do nosso convívio ali, que tem um certo grau de intimidade, a gente acaba criando um problema ali, porque já existe um laço, então tudo mais complicado. E a gente teve muito disso. Você sabe que a gente teve muita gente conhecida. Os meus irmãos que são marceneiros hoje, eles começaram com meu pai, mas eles foram lapidados em grande parte por mim, até inclusive meu irmão mais velho. Nós tivemos meninos que passaram por nós, que hoje teve o Anderson. Ele é um marceneiro de primeira hoje. Sim. Ele trabalhava numa empresa, ele saiu agora e trabalha numa outra empresa. Ele é bem conceituado, ele está lá há muito tempo. Ele saiu de uma para ir para outra. Então, assim, ele é um cara comprometido. Ele tem esse diferencial que a gente fala, ó, comprometimento, responsabilidade. É um cara que vai para fazer a diferença, né?
Teve o Eric também, que é um menino que, pô, Sim. até indiquei ele lá na empresa que eu trabalho, ele ficou um tempo lá. Que é um dos meus, né? Sim, já era do seu, então, já Que era. era que é um cara que É, muito talentoso. houveram bastante pessoas que a gente. O próprio Wagner, o finado Wagner, Sim. que foi um marceneiro que você pediu para eu passar um teste para ele. Caraca, hein, mano? Você pediu pra eu não pôr ele e É, eu. ele fez uma porta para sua casa de E essa correr, porta tá lá até hoje. uma fórmica Engraçado que ele não verde passou no louça, teste, mas a né? porta tá lá até hoje, Fabinho. Exato. Cara, mas ali foi uma coisa divina ali. Eu acho que ele teve um fator divino ali, cara, porque eu reprovei ele no teste. Você Mas aprovou por. ele foi sem vergonha, né? Ele pôs o filho dele no colo e olhou pra mim. Ô, Então, Fabinho, se liga nessa. O menino foi lá, fez o teste com a gente e não passou. Ainda eu falei, Marquinhos, eu vou pôr ele pra fazer uma porta na minha casa. Aí ele, tá bom. Aí foi lá, fez uma porta em fórmica. Aí eu mostrei pro Marquinhos e ele falou, putz, mano. Aí eu falei, Marquinhos, não é porque ele tá nervoso não e tal. Ele, não é, cara. Deixa quieto. Eu falei, ó, amanhã ele vai vir pra pegar o resultado. Aí ele chegou no outro dia com o filho dele, os dois, né? com os dois. Aí sentou no meu escritório, assim. Aí o Gão, meu auxiliar administrativo de várias tretas e contendas, mas o cara meu parceirão, olhou, e aí, Dani, quer que eu já dispense ele lá fora? Eu falei, não, chama ele aqui. Eu quero sempre dar um feedback, acho que é importante, né? Aí ele entrou na sala, o que ele fez? Colocou os dois filhos na coxa, assim, olhou antes de qualquer coisa. Antes de você falar qualquer coisa, Daniel. Olha, queria te dizer que é por eles que eu tô aqui procurando esse emprego. E eu preciso cuidar deles. Aí eu falei, Gão, chama lá o Marquinhos, fala pra ele se virar com o Wagner aqui e pôr Vai ele jogar a pra. Fala bucha. assim, se ele não achava ele bom, fala pra ele fazer ele bom em uma semana, tá? Eu preciso que ele seja bom. Não, mas é E ficou com incrível. a gente um tempão e tal. Não, e depois ele saiu, depois eu saí cara, pior que o cara virou amigo Sim, particular. sim. Pois levei ele fiz vários trabalhos, ele fez vários trabalhos comigo, viajou comigo para São José do Rio Preto, fizemos uma clínica em São José do Rio Preto. Levei ele para o Rio de Janeiro, para a obra da Vale do Rio Cara, Doce. Acho que foi 15 a 16 andares lá. Ele trabalhou comigo. Imagina o Vagnão trabalhando daquele tamanhão, caraca, grandão, hein? trabalhando lá e reclamando de subir escada e descer escada. Ah, então já perdeu o Depois eu, pezinho. eu indiquei ele na Insight, marcenaria lá, que ele trabalhou lá um tempo, lá o pessoal gostou dele lá. E ele não era mal Não, profissional, não, ele não, não. sabia, ele estava realmente, eu acho que era questão. O teste foi pesado, o teste, uma forma calosa, né? Trabalhar com fórmica hoje não é qualquer um, infelizmente não é qualquer um mais que trabalha. É que eu olho assim e eu falo, nossa, a gente pôs tanta gente na época pra dentro por conta só de número. Sim, E a gente maquiou tanta coisa que sim, o teste do Wagner ainda foi muito bom. exatamente. Entendeu? E aí depois ele trabalhou na Joia também, né? Infelizmente ele foi logo no começo Logo no começo do da Covid, Covid, né? ele Eu fiquei contraiu sabendo. o Covid e veio a falecer. Fechou as duas crianças, infelizmente. Ficou bem chateado. Eu fiquei Não, todo mundo, né? muito sentido, porque era um ótimo pai. Realmente ele fazia por ele. Sim. E hoje eu tenho meus dois filhos lá, eu já me coloquei várias vezes no lugar dele. Dele não, das crianças, né? De não ter um pai presente, ele era um puta Sim, de um pai sim, presente. sim. Então, assim, é me emociona. E é um cara que passou pela nossa vida, assim. Era É. um cara que não era pra ter ficado, ficou. E eu acho que o que a gente E deixa é gratidão por eles ter passado, né? exatamente. Eu olho pra cada um deles, eu falo, mano, tá pago, Exatamente. tá tudo certo. Foi muito bom. Porque a gente, se a gente for falar de histórias aqui, né? Vai ficar Sim. quanto tempo? Uhum. Muito Muito tempo. tempo. E assim, mas trocando em miúdos que você falou, o marceneiro não é preparado para cuidar de um negócio. É. Com alto número, com alto Claro que valor, tem suas alto. exceções. Tem cara que tem a mão, né, meu? Então, Tem cara que tem a mão, é, velho. Acho que cara, como em toda a área, né? então, aí alguns. Então, mas tem cara assim, que dá muita sorte também, cara. Tem isso, né? Assim, E tem a aqueles gente que passam vê. em cima de. Passa o rolo ah, em cima de alguns, né? Porque eu acredito assim que tem gente que
a sorte sorrir para ele assim e falar, Tava na hora certa, no no lugar lugar certo, certo. com as máquinas certas. Eu fiz uma obra esses dias e é incrível, a arquiteta virou para mim dentro da casa dela. Ela morando, eu fiz um lavabo lá, um lavabo curvo, bonito, com um teto rebaixado. Ela chegou para mim e falou assim, ela com a ajuda dela, uma arquiteta grande aí, e ela falou assim, ela me chamou lá no canto e falou assim, nossa, 23 anos de profissão, eu nunca vi um marceneiro que nem você. Assim, não- não- assim, preencheu, assim, me senti, eu sei Sim. que eu não sou o melhor, Mas a gente trabalha com essa mas recompensa assim, também, né? Não é foi só a ouvir grana, isso de uma né? arquiteta do nível dela Do calibre da e do pessoa, calibre né? dela, e ela falar para mim, inclusive na mesma obra tinha, da empresa de trabalho tinha o outro marceneiro lá que é sensacional, Qual é o nome da empresa que você é está hoje? Madeiro, Madeiro. Ali no Tatuapé, né? isso, Hum. na Zona Norte, ali, Parque Novo Mundo. E aí, só que eu não tive essa sorte, sabe, de poder oferecer meu trabalho, assim, como empresário, para um arquiteto, assim, do alto padrão. Muitos me dizem isso, né? Que talvez faltou umas parcerias boas de arquitetos e tudo Exatamente. mais. E eu fui resiliente com isso, né? Eu não queria, né? Então, é porque assim, Você me falou tantas vezes, eu falei, mano, eu não quero é, trabalhar com essa galera, não. E hoje eu tô muito aberto em ter algumas parcerias. não, é bom, é Poucas, né? positivo. Assim, e é fácil, porque tem muita empresa que tem trabalha com muitos arquitetos, tem muita alta demanda, que ele não cuida do arquiteto com devido valor. E pra gente, assim, às vezes era só É, um que traz um volume de trabalho é, legal, para a gente poder fazer o trabalho com a qualidade que a gente sabe que a gente consegue fazer, com o atendimento que a gente consegue fazer. que falta também, né? Mas, detalhe que eu Ah, falei, se fosse um dia para tentar de novo, eu queria trabalhar igual você. Eu poder vender, fazer e entregar. Não queria mais montar uma empresa para ter. A Elabore chegou a ter, a gente chegou a trabalhar com 23, 25. A gente chegou a ter mesmo. estagiário de arquitetura trabalhando, desenhando pra gente. É. E só que a gente não atingiu o nível, a gente vendia bem, mas vendia enxuto ali o preço, sabe? E entregava qualidade de um padrão Então, de mas aí entra no que eu excelência. falei dos justos, lembra? É, eu tive uma temporada com vocês lá, breve, mas bem legal. Sim, E, e eu já estava começando a entender, porque eu dividia alguns livros com o Leandro, e eu falava, ó, lê esse cara aqui. E aí ele vinha e lê esse cara aqui. E aí a gente via o entorno disso, e eu já estava começando a sacar essa coisa do brand. Qual é o nosso valor aplicado dentro do nosso produto? sim, Por exemplo, esse produto que você vendeu para essa arquiteta que te elogiou. Qual é o valor desse lavabo, cara? sim. Eu não estou dizendo que a classe C e D não merece, não é isso. Estou dizendo que é o seguinte: cliente A para trabalho A. E talvez esse cliente C e D ele não vai conseguir ter esse arquiteto que bola esse imóvel, mas você sabe que pessoas como eu e você e tantos outros colegas que a gente conhece, a gente consegue, mesmo sem o arquiteto, oferecer esse tipo de produto. Porque hoje, com a Mariana, nessa parceria comigo de, de vida, de trabalho, de tudo que nós temos, ela consegue ter um feeling e de bancada também muito importante para quando eu levo para ela as medidas, e eu ainda faço assim, Marquinhos, eu vou lá, vendo que eu amo vender, amo Sim. conversar, amo. É, 70% dos meus clientes viram meus amigos. Isso é algo que para mim já é um recompensador. Assim. Mas o que eu aprendi foi trabalhar o brand da DRB Marcenaria. Então, perdi muitos clientes com tudo que a gente se atrapalhou na temporada toda, Sim. Daniel. Mas a cada dia que passa eu venho aqui ganhando muitos outros clientes e hoje trabalhando com os acertos. Claro, a gente acaba errando uma coisa ou outra ali ainda, de, de, de tudo no processo. Mas trabalhar o valor do produto que você entrega, hoje ele garante os problemas que a gente tem. E aí, quando eu estou enxuto, eu sei que eu estou entregando uma obra, eu vou para uma obra amanhã, por exemplo. Eu sei que não vai ter ninguém aqui atrapalhado. Sim. E tá tudo bem não crescer.
também. A gente pode não querer crescer também, em volume, e entregar qualidade. Sim. E aí vira um diferencial. Você quer ter um produto meu? Eu vou andar com você. Diferente da loja que vai te dar um prazo e vai te esquecer por um Sim. tempão. E ele vai lembrar de você 5 dias antes de entregar, porque é uma produção Sim. maluca, mas ele não teve essa qualidade de ter você pertinho. Imagina você, um cara como você, que dá o plus em tudo que você faz, com essa atenção com o seu cliente. Sim. Né? Encanta, né? Encanta. 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 Caraca. Encanta pro cliente que tem um parceiro dentro de casa, trabalhando. Pensa no residencial, né? Eu não sei se comercial ainda tem isso. A gente teve muito problema no comercial. O comercial é um leão engolindo um leão. Como que você vê essa parte comercial assim? Ainda é os caras com as espadas lá se matando? Na verdade, o comercial tem o comercial e o corporativo, né? Sim. O comercial é mais focado em loja, shopping, Tá. o corporativo, escritório, né? Sim. Na verdade, o corporativo é uma coisa, eu acho que é uma proporção maior, então, assim, é bem organizado, né? É aquele tipo de obra que é o cara fechando o forro em cima e o marceneiro montando ele embaixo, o cara colocando o piso ali, o cara jogando os móveis para cima, o pedreiro fazendo uma parede ali. Então, assim, É tudo muito é corrido. isso. Mas é onde está o dinheiro, né? Então, é bom para quem, Para os donos de os marcenarias de donos de marcenaria, o volume. pessoal civil, o giro é rápido. O residencial é aquela coisa mais morosa. O cara vende hoje e às vezes aprova só os projetos, revisão e tal, aprova daqui 1 ano e meio, dois. Nisso aí o material subiu, a mão de obra subiu, e tudo subiu e o cara tá com. Então é exatamente por isso que o valor tem que ser. O alto padrão tem que ter um valor agregado muito diferente mesmo, porque o grau de dificuldade do trabalho, né, de exclusividade, essa questão da morosidade para ser feita a obra. Então, assim, então o corporativo, o comercial, para mim, é mais essa questão. Cada um quer fazer o seu, então, E exatamente, o mais o rápido. mais rápido possível. E aí tem que ter um gestor bom lá dentro para fazer a coisa rolar de forma harmônica, senão vira bagunça, dá briga e um atropela o outro e é complicado. A gente teve essa experiência, na Sim. verdade. A gente não, a gente trabalha, pô, a BRB, a gente chegou num nível ali, eu trabalhei em empresas grandes, sabe? E a organização era organização, qualidade de organização nós tínhamos, mas a gente não estava, de repente, tão preparado, não tinha alguém na obra para estar lá com os leões da obra. Para bater de frente e falar, ó, não consigo montar ali por conta disso, eu preciso de tantos dias para montar isso, você precisa me liberar para montar determinado mobiliário. Então, assim, a gente não tinha essa coisa lá. Então, quando a gente chegava, a gente tinha que baixar nossa bolinha, fazer a coisa de acordo com o andamento da obra. E o fator atraso nos descredibilizava. Exatamente. Porque se pelo menos nós estivéssemos ali nos times, Entendeu? Então, né? Você sabe que depois eu contratei um rapaz que saiu da marcenaria do seu Manuel. sei. Seu Manuel, se eu não me engano, já é falecido também. Mas você lembra quando a gente foi buscar os móveis Sei, lá na lembro. marcenaria do seu Suzano, né? Manuel? Suzano? Suzano. Zoado, né? Aquela situação. Sim. Uma das situações mais ruins que eu já tive. Ir buscar É. móveis na Sim. marcenaria do Sim. outro. Enfim. E depois que você saiu e tal, eu tentei ainda manter uma equipe para poder suprir uma necessidade que supostamente eles tinham nos prometido. Sim. Aquele fatídico janeiro e fevereiro que nos prometeram. Então eu montei uma equipe básica. Eu tinha 2 dos seus irmãos comigo ainda. Não, não, já tinha dispensado Não, também. não. Mas aí eu trouxe um senhor que chamava Fernando. E ele era um dos frente do seu Manuel. Acho quem me indicou foi o Netinho. Netinho, um abraço, cara. Vou ver se eu acho o Netinho, vou marcar ele. Netinho das Óticas Indaiá, não sei se ele ainda tá com esse pessoal. Eles mudaram de nome agora. Eu vi uma estratégia da Rosângela e o Rui, muito interessante. Eles são muito bons, né? E eu acho que alguma coisa de marketing, alguma coisa assim Uhum. fez, eu acho que tá fazendo eles mudarem o nome do grupo. Algo muito bacana.
E aí o Netinho me passou o Fernando e eu trouxe o Fernando. Marquinhos, o que faltou pra gente ali foi ter assim, dentro de muitas coisas, mas foi ter a equipe base daquele produto, daquele cliente. Uhum. Nós tínhamos muita gente no processo e que não estavam calibradas para aquele produto. Ah, sim. Porque, e aí eu concordo com você, e o cara da obra, que, que aí talvez foi um erro meu. Mais um dos meus erros. Porque se eu tivesse deixado você lá na produção e eu tivesse ido para a obra, O resultado seria outro. eu acho que com essa pegada que eu tenho de talvez de liderança, mas com esse trazer esse cara para o network, essa facilidade que eu acho que eu tenho de ter essas pessoas correndo comigo, eu tinha todo mundo lá. Eu tinha um certo controle. Sim. Mas aí eu tava naquela de aprender o que que eu tava fazendo. Eu tava tentando aprender a ser um empresário, talvez. Sim. O cara que talvez fosse ajudar o Alexandre na administração e ser um braço seu na marcenaria. Então eu acho que talvez se tivesse esse cara com o meu perfil lá, ou talvez o Sim. seu, mas aí ia faltar para Sim. produção. Sim. Nós tínhamos segurado essas equipes dos engenheiros, dos arquitetos Exato. e dos donos. Porque, pensa bem, eu tinha carta branca com os donos, cara. Sim, sim. E não foi à toa. Eram, E não foi à eram toa. pessoas E que não foi uma coisa aleatória. eles escolheram a Foi gente. Eles exatamente. escolheram. Mas eu vi onde foi o erro. Onde teve quando Ó, lavando roupa, hein, cara? Lavando roupa suja aquela agora aqui obra, no episódio do Marcos Peixoto. aquela ótica que nós fizemos lá em Osasco, Osasco. Grandona. lá tava tudo já pintadinho, o piso e tal, e os Que era móveis, a de cima e a de. Ah, não, não, perdão. térreo lá. E tava os móveis todos lá. É, que foi o BO do gesso. E aí eu saí da marcenaria e fui para poder ver como tava a obra lá. E quando eu chego na obra, com os móveis todos lá, os caras estavam lá, acho que em quatro, cinco caras. Nós tínhamos lá vários itens, né? A ótica, ela tinha balcão, caixa, Era, balcão era estreitinha, mas era estreitinha, grande. mais profunda. É. E quando eu cheguei lá, os caras estavam pendurados em ou dois mobiliários, dois itens, e todo o resto embalado. É. Eu falei, pô, mas aí não mostra serviço, não mostra trabalho. Então, assim, tinha um erro de time ali, e Grande, aí, em grande. questão de minutos ali, de hora, eu peguei os móveis todos, desembala, joga no lugar, posiciona, junça, balcão caixa, os gaveteiros, móvel de apoio e tal. A gente foi colocando no lugar, coisa de uma hora e meia, tava com a loja montada com os móveis no lugar. E aí o que os caras tinham que vir fazendo? Só vim colocando porta, colocando É. gaveta no lugar, colocando as frentes das gavetas, ajustando as frentes das gavetas e tal. Tinha aquelas portas bang bang que, né, era bem usual deles, então tinha que colocar aquelas portas. Então, assim, só que pro engenheiro, no caso, ele já tinha atrasado, tá? Cadê os móveis? Não tá aqui, não veio nada, não tem nada montado. Então, assim, só que quando eu cheguei lá na obra, o engenheiro já não tava mais. E a fumaça que eu fiz, em pouco tempo, ele não viu. Então tinha essa falta mesmo dessa gerência na obra. Então isso isso existe ainda. Você não acha cara para coordenar a obra também nas grandes empresas aí? Uhum. Falta mão de obra, de gente para coordenar a obra. E a obra feita aleatória vira bagunça, surge, perde peça, estraga peça. Você tem que ter uma gerência. Nos meus trabalhos, E fora os porque BO da obra, né? exatamente. Quem gerencia meu Que o móvel trabalho. não entra porque surgiu uma pilar onde não tinha, Exatamente. uma parede que era pra estar e não tinha. Ah, eu já sei que é comigo. Não é com você não, gata. Dessa vez não. Dessa vez não. Quem gerencia o trabalho da minha obra sou eu mesmo. Então, nas minhas obras eu consigo fazer de forma organizada. Então, mas aí porque você tem um caderno daquela obra. Mesmo assim, mas é porque, então, eu não pico o trabalho, Hum. eu não saio começando a montar um armário, dois, porque eu sigo uma diretriz. Vamos começar, vamos montar o Suite Master.
Eu monto suíte master, saio, libero pro cara pintar, o cara limpar. Vou pro quarto hóspedes, vou limpar sabe? Eu gosto de trabalhar de fora para dentro, de dentro para fora, do lado do fundo do quarto e para fora, porque Vai quando a gente liberando o vou imóvel, né? liberando e vou chegando perto da porta para ir embora. Então, assim, tem essa premissa, essa coisa de organização, faltou na oportunidade, mas é gerência, né? E hoje falta muito para as empresas aí. Marquinhos, é, com tudo que a gente viu, todos os perrengues que a gente já teve, que a gente vê que as empresas têm aí, essa galera que vai tentar empreender, os caras novos, as empresas mais antigas. É claro que as empresas mais antigas, elas já têm um nome consolidado, têm experiência, tem uma carteira de arquitetos, de profissionais que validam o trabalho que eles fizeram e aí acaba sendo mais recorrente os grandes trabalhos, né? E aí acaba sobrando a classe C e D para a gente mesmo, porque e aí a gente acaba brigando muito com os planejados, né? Os Sim. modulados e tudo mais. Mas qual o convite que você faria assim para a galera, para eles poderem arriscar mais a vir para a obra, a buscar essas profissões, não só marcenaria, mas construção civil, um eletricista, falta em tudo, cara. Você tá na obra, e o que que você tem visto na obra? Falta muito profissional ainda, né? A renovação, né? Então, o que eu diria, assim, você sabe que eu tenho dois filhos em idade já, né, maiores de idade. Tenho um filho de 28 anos, outro de 21. Eu entrei na faculdade com 31 anos, arquitetura, não concluí, depois tranquei, fiz um ano de design interior, também não concluí. Aí você me pergunta, por que que eu não fiz? Porque me surgiram oportunidades dentro da marcenaria que eu achei que seriam muito mais vantajosas. Dos colegas que eu tenho na faculdade, dos que se formaram, a grande maioria tem outro colega que era marceneiro, que se formou em arquiteto e continua sendo marceneiro, tem a marcenaria dele própria. Tem colega meus que eram um casal, foram para a Austrália, não trabalham na área, o outro virou tatuador lá na Austrália. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, os meus filhos, um trabalha como ajudante, meu oficial quase, o outro é marceneiro. E eu ficava nessa de, tem que se formar, tem que fazer uma faculdade. E, cara, hoje eu falo que se o cara for um bom profissional da área da construção civil, marceneiro, pedreiro, eletricista, o cara consegue ter um alto valor agregado de ganhos, né? E consegue fazer coisas, consegue comprar sua casa, seu apartamento, ter um carro legal. Quem diria um marceneiro ir 2 anos seguidos para a Europa, né? 24 eu fui para Paris e 25 eu fui para Eu vi, que Espanha, legal, hein, cara? Madrid, Barcelona. Então, assim, tudo através da minha profissão, cara. Tudo através do que eu. Sim, foco, disciplina, Vestir a trabalhar, camisa do vestir a lugar que você tá. camisa. Isso aí serve para qualquer coisa que você vai fazer. Se você se dedicar, se você investir bastante tempo em trabalho, em ganhar dinheiro, você vai conseguir conquistar as coisas, ter os resultados, né? Mas assim, a marcenaria em si, acho que é do que eu posso falar mais com mais evidência, cara, me deu tudo que eu tenho, tudo que eu já consegui fazer, tudo que eu estou tentando fazer, né, que ainda quero fazer, que ainda quero comprei meu apartamento agora, depois de um certo tempo, que eu casei de novo, eu tenho minha filhinha de 5 anos, meu filho vai fazer semana que vem 7 anos, né? Então, assim, eu tenho minha esposa, que a gente tem uma parceria, uma união forte. A nossa família, minha família é a base de tudo. E é por eles que eu trabalho. E quando eu pego trabalhos fora, eu faço bico na firma, eu faço hora extra na empresa que eu trabalho, eu faço trabalhos fora, eu compro cortado, bordeado. Então, assim, é tudo em prol da minha família e tudo provém da marcenaria, né? Então a gente vê hoje que a molecada prefere fazer iFood, prefere fazer Uber. É. E, qual a vantagem disso? Eu não sei dizer. Assim, eu acho que se ficar sentado no carro 10, 12 horas para tentar fazer uma grana é válido, é legal,
Mas a marcenaria também é uma boa oportunidade para essa molecada que não sabe o que fazer, quiser aprender. E assim, se encontrar um bom professor, alguém que gosta de ensinar, igual eu sempre gostei de passar conhecimento, eu sei que você sempre ensinou, sempre deu oportunidade, cara, é muito válido. Acho que às vezes, não estou desencorajando ninguém a parar de É, estudar, cara. Mas às vezes é muito mais vantajoso do que você achar que você vai fazer um curso, uma faculdade ali de alguma coisa e, e ganhar lá um saláriozinho merecido todo mês, mas a marcenaria ela dá condição de você conquistar bastante coisa. Bastante coisa. o Natan, cara, o Natan tá comigo aí, já é o meu oficial e Muito legal. tem pegada pra coisa, só que já tá inscrito na faculdade para fazer nutrição. É, E eu talvez não queira ele na marcenaria por sentir que ele pode entregar em outras coisas que ele gosta muito. Então quando ele pediu um ano para mim, né? Ele terminou o ensino médio e falou assim, pai, eu quero um ano para eu me dedicar ao esporte. Ele faz fisiculturismo e sim, tal, não sei o que. sim, Aí ele mas queria treinar, queria ficar grandão. Quando deu uma diminuída, arrumou namorada, né? Aí você vê que o caboclo começa a pensar em outros resultados, né? sim, Enfim, e que bom por isso. Que a menina que ele também encontrou é alguém muito especial. Então, eu acho que vai dar, já deu muito certo, né? Então, que o Senhor abençoe eles, e eles possam ter esse tempo juntos. E o crescimento deles, como ela é uma menina muito para frente também, então ele já começa a avaliar várias coisas. Eu acho que ele começou a repensar sobre o esporte. Ele teve o ano dele, só que aí, para ele ter o ano dele, Marquinhos, aí foi onde eu falei. Falei assim: então, beleza, você tem duas oportunidades. Você pode trabalhar comigo ou trabalhar fora, mas se você quer um ano no esporte, não dá para ficar um ano em casa, eu não consigo te bancar e nem quero te bancar em casa só treinando. Eu acho que nem que se eu tivesse muito bem financeiramente, eu faria isso. Você quer treinar, quer o esporte, beleza. Mas então você vai trabalhar comigo no horário comercial comum. Mesmo assim, você vai ter um tempo grande, já que você na época ele não estava namorando e tal. Então você vai ter um tempo bacana para se. Cara, ele cresceu gigante, ficou grandão, desfrutou, só que ele mesmo viu que, putz, eu acho que não é isso. é. 18 anos, né? Sim, sim, Agora fez 19. Quantas coisas a gente achou que era e não era, né? exatamente. E eu quero que ele tenha esse privilégio de escolher o que ele quiser fazer. E se não deu, muda a direção e Sim, vai fazer outra sim. coisa. Mas que ele tenha as experiências dele, claro. Eu acho que com uma bagagem familiar um pouco mais presente que te orienta melhor, você tem grandes chances de errar menos. Mas eu fiz questão de mostrar essa profissão para ele. Porque para qualquer lugar que ele for no mundo, ele se vira e Exatamente. se vira bem. Financeiramente, se vira bem. E aí eu deixei para ele escolher agora. Eu acho que ele vai estudar, vai fazer as coisas dele, porque ele quer, já tem os planos, mas a marcenaria vai estar presente, essa profissão vai estar presente. Aqui ele está vendo. Não só aprender a ser um marceneiro, mas aí eu estou passando para ele parte de gestão. Então, tudo que eu agora tenho feito de uma forma diferente, como eu já fiz nos outros anos, que eu tive a empresa, hoje todos os meus acertos eu venho dividindo com ele e os erros que eu cometi, eu venho, ó, esse não faz, Contorno. esse faz, esse não faz, esse faz. E aí ele já vai tendo uma experiência diferente. Sim, Então eu acho que ele vai escolher o caminho dele, mas eu apresento as oportunidades. Eu acho que esse é o nosso papel, apresentar as oportunidades. sim. E o Isaac já é diferente. O Isaac quer ser um empreendedor logo de cara, ele já tem uma empresa meio que formada na cabeça dele do que ele quer fazer. Que legal. O Isaac é muito diferente assim do Natan. Então eu acho que o que a gente espera para essa rapaziada é que eles não desistem dessas profissões maravilhosas, como a Sim, marcenaria, como a parte de construção civil, o eletricista, o gesseiro, não desistam, mas sejam diferentes. Estudem sim, tecnicamente sobre a sim, área. sim, Por exemplo, você é um cara técnico, sim, o cara que quer ser marceneiro, estuda a parte técnica. sim. Eu tenho um menino que passou por mim aqui, o Oliveira, um menino, nossa, especial demais, gosto muito dele. Ele é primo de um meu melhor amigo. E ele ficou uma temporada com a gente, moleque 10. E ele estuda.
Então ele é um marceneiro técnico. Hoje ele saiu da bancada, hoje ele tá no projeto. Sim. E outra, né? Não tem como o cara ser um bom profissional em área nenhuma se ele não tiver conhecimento técnico. Se ele, o marceneiro, Senão ele se vai ele ser não for, aquele se o frontão de marceneiro obra, não, não. se o marceneiro Que não tá tudo bem tiver também, né? então, mas se ele não tiver um mínimo de conhecimento em Ele não vai matemática, despontar. Então, em, fala pra em mim o que um bom geometria, marceneiro tem que ter. Pô, tô vendo ah, uns caras vendendo mentoria na internet. Uns marceneiros, pique o chucrão, só que com conhecimento técnico que você não vê engenheiro tendo. Muito mas legal, ali é cara. tudo muito decorado, muito estudado, Ah, né? mas é legal de É. ver, né, não? A gente tem que, olha, Os caras. eu tive um desafio agora, cara, de fazer Imagina um. você dando um curso de mentoria de Então, marcenaria. mas Muito aí, legal. ó, por exemplo, a gente tem bastante bagagem para poder dar os toques pros meninos e tal. Mas, pô, eu peguei uma escada agora para fazer caracol que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha visto Pô, eu vi, cara. o estado com alguém que já tivesse feito. Mas ali tem civil ou era só madeira? Não só madeira. Ô, louco. E ali, cara, foi um desafio imenso. Eu tava fazendo outra parte da obra e o pessoal falando, a escada vai ficar por último, deixa por último, o pessoal da engenharia, o pessoal da empresa. E eu falei, cara, aqui até foi um erro de time. Eu falei, aqui é 30 dias para fazer. Eu nem sei como eu vou fazer, mas eu chuto aí 4 semanas trabalhado aqui. E foi 4 semanas. Pô. Eu tive que arrumar, desvendar a forma que eu ia fazer durante o processo. Não veio mastigadinho do engenheiro? Do Não, mas arquiteto? para dobrar aquela. Porque Ah, tá. assim, você vê Não, veio o uma desenho. espiral, Ah, tá? A gente fechar ela embaixo, você vai fechando ela, não- ela faz uma curva, a madeira é é, meio que. é, é. Então, como você vai Caraca. dobrando a madeira, ela ia quebrando, ela ia despontando o sentido das madeiras que eu Você fui trabalhou com o tentando. que ali? Ali eu comecei de uma forma e terminei de outra. Ali eu fiz depois no final com um compensado de 10 milímetros. Eu peguei as duas medidas do degrau, as dimensões do Vamos colocar degrau, foto desse trampo depois aqui pro ah, pessoal ver. da ponta que era mais fechado onde tá o tubo, e aqui mais Hum. aberto, eu dividi em 6 partes e fiz as peças cônicas. Só que eu não podia ter ela muito fina, senão ela ia quebrar, e muito grossa ela não dobrava. E aí eu fui parafusando, porque na escada embaixo dela tinha uma abinha de metálica, que lá foi 20, 30 brocas furando aquele ferro e parafusando. E aí eu ia dobrando e forçando. Esse foi só o primeiro ponto. Até que eu consegui fechar. Aí depois foi um trabalho de maciamento. Foi 6 latas de massa acrílica. Embaixo não tinha como fazer. Eu tive que modelar o bico da escada com a massa, Ah, entendi. as emendas ali. Porque já teve lugar que a madeira, o MDF quebrou. Tem gente que faz molhado na água quente, esquenta. Tá. Lá a gente não fez assim. Eu não fiz assim. E fui modelando, bastante lixamento. E depois teve a parte da machetaria. Uou. Porque Folha? Foi tudo conforme. folha? Ali eu fiz uma casquinha. Tô entregando segredo que eu falei que eu não ia entregar, hein? Olha. Eu fiz uma casquinha de folha, casca, folha com folha, trançada, uma no sentido horizontal, outra no sentido vertical, prensada na prensa termoelétrica. E aí eu levava e lá eu fiz um modelinho e eu ia tirando também chanfrada as peças. Só que quando você colava uma aqui ó, e colava, encostava uma tira aqui mais larga e afinando aqui e colava outra aqui no meio, ela abria, ela fazia uma curva aqui nas pontas. E aí eu tinha que vir com o modelinho fazendo uma machetaria meia curva, porque ela fazia uma curva. Na dobra ali ela fazia curva. E tinha que fazer partezinha por partezinha, Olha aí. complementando. E foi. E foi 4 semanas. Poxa. Batido. Então, assim, se o cara não entender um mínimo ali de geometria, de matemática. Então, assim, o estudo é importante para ser marceneiro, obviamente. Eu fiz 3 anos de arquitetura, me deu muita bagagem para marcenaria. Primeiro que eu trabalhei como 6 anos no setor de engenharia, Hum. fazendo engenharia do mobiliário, e para venda, sabe? Para vender o meu produto. Então, assim, é importante estudar, mas quem hoje não tem não sabe um caminho para ir, cara, surgiu a Experimenta, oportunidade, né? experimenta.
gostar dessa parte de mexer com a madeira, de obra, assim, sabe? Vai porque é muito rentável, é muito compensador. Legal. Muito bom. Marquinhos, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Queria tirar essa dúvida assim. O que faz o cara que já teve a empresa, o cara que já teve por vários caminhos aí, voltar para o CLT? Para você, ou em especial, ou por algo que você já viu outros profissionais acabar acontecendo. O que mais falou alto para você tomar essa posição de voltar para a empresa como CLT? Cara, pra mim, foi a família. Pra Certo. mim, eu fui casado durante 12 anos, eu tive 2 filhos no primeiro casamento, e aí eu me separei, fiquei, aí na época da faculdade eu tava, foquei em estudar e tal, depois eu conheci minha esposa em 2013, eu era operado, né, vasectomizado, então ela que não tinha filhos, ela quis ter, eu fiz a reversão, e aí a princípio não deu certo, e depois de algum tempo Deus nos abençoou com um em seguida com o outro. Eu nem tinha uma filha Foi que mulher, foi, eu hein, era meu? louco para ter uma filha menina e meu quarto filho foi minha filha Quatro menina. homens você. Ah, Não, não, a eu menina veio teve a agora. menina. É, foi. E aí, cara, eu não dormia. Eu chegava estressado, eu sou muito comprometido, eu sou muito focado, eu sou muito intenso. E eu não tava tendo minha vida social, familiar. E eu tinha acabado de ter 2 filhos. Eu tinha na verdade, eu tinha meu filho com 10 meses e descobrimos que minha esposa estava grávida de novo. E eu chegava em casa, eu era o primeiro, 6 horas da manhã eu estava dentro da empresa. Eu acordava 4 horas da manhã, não conseguia dormir, e eu ia para a empresa. Saía da empresa 8, 8h30, 9 horas. Às vezes domingo, 10 horas da noite, eu estava respondendo É, o eu sei como é isso. cliente. 10 horas da noite o cliente tava respondendo o cliente. Então, assim, eu preferi, cara, aproveitar essa nova oportunidade que eu tive de construir uma família, sabe, aquela Tirando o família pé de. do acelerador. Exato. Assim, cara, é que eu falo, hoje eu tenho um bom salário, eu tenho oportunidades de ter um ganho é, fora o meu salário, eu faço por ano, eu consigo fazer minhas coisas, fazer minhas viagens, peguei gosto para viajar, tá? Muito bom. E então, assim, mas a maioria das pessoas que experimentaram a vida de empresariar, de empreender, cara, se mantém. É difícil voltar, tá? É difícil o cara voltar para. E eu gosto também da parte da produção. Eu gosto de fazer móvel, eu gosto de ver o Você gosta resultado de ser o final. marceneiro Eu mesmo. gosto, eu gosto de estar lá e eu gosto de ensinar. Então, assim, foi isso. Mais essa coisa de poder ter uma qualidade de vida. E que a gente sabe que o empresário, mesmo os mais bem-sucedidos, os caras trabalham muito, muito, É. abrem E eu mão acho de que tem que muita pagar um coisa. preço, O né? Eu preço é acho que em alto. tudo, né? Paga-se um preço no começo da carreira, no começo da Sim, empresa, em tudo na vida, né? exatamente. Para você ter algum resultado mesmo, você tem que pagar um preço, né? Exatamente. Não dá para ser light desde o início. Não dá. Não dá. Não dá. Então, só para a gente finalizar aqui, eu conheço, assim, eu trabalhei na Bairrada, entrei em 1997, era um menino, e o Rogério Venâncio era já tinha assumido a marcenaria do pai dele, e com a visão mais, né, despojada, uma visão mais profissional, assim, sabe? E eu tive a oportunidade, já com a minha marcenaria, atendê-lo na minha sala, ele foi lá, e eu fui prestar alguns trabalhos para ele dentro da Insight. E aí a gente passou a conversar muito, a gente já se conhecia há muito tempo e tal, e eu já tinha uma outra cabeça, e ele, pô, me deu a oportunidade de a gente conversar bastante. E ele falou para mim, um cara com um chão de fábrica de mais de 5 milhões, falou para mim que ele queria pisar no freio, que ele queria se cercar de pessoas competentes para ele poder aproveitar a vida, para ele trabalhar menos. Tá. Porque é um cara que um mês, ele sempre falou uma vez, num mês ele pode ter 400, 500 mil na conta, no mês seguinte, se ele não vender, se der tudo errado, tá com a conta zerada. Então, assim, pra um cara desse E você falar vê, isso, né? cara, Mesmo grande, né? exatamente. É. Não é fácil, realmente não é fácil. Maravilha.
Galera, nós vamos ficando por aqui. Eu vou pedir para você deixar só um recado para a galera que quer marcenaria e tá pensando, se enfrenta esse caminhão todo. Queria que você deixasse uma mensagem para os jovens e para aquele que aí já está na luta aí, aquele que é CLT ou aquele que é empresário também. O que você tem para deixar de mensagem aí para essa galera aí, de motivação para eles virem enfrentar o nosso Paranauê? Primeiro, deixar para o pessoal que contrata serviço de marcenaria não achar que serviço de marcenaria é caro. Serviço de marcenaria é um serviço diferenciado, ele entrega um resultado. Não adianta você comprar um apartamento, o sonho, e colocar um móvel de Casa Bahia lá, que não vai dar o mesmo resultado. E o marceneiro vai lá, ele faz o serviço de qualidade, ele entrega, ele ocupa todos os espaços da melhor forma. Então, o que ele tenta entregar realmente é isso. Então, primeiro, não achar que é caro, valorizar, saber escolher bem, porque infelizmente, tem muito picareta, tem muito cara que acha que é marceneiro e não é, e que vai pegar o dinheiro do cliente. Trabalhar com indicações, gente que deu o menos Exatamente. trabalho possível. E para quem está na área aí, ou está começando, ou para quem está querendo entrar na área, eu falo, se você não tem um caminho ainda definido, o cara não precisa nem seguir, ele pode usar a marcenaria como ferramenta, instrumento para atingir os seus objetivos. Sim. Um ajudante hoje, Verdade. o cara consegue entrar em qualquer marcenaria aí ganhando dois e pouco. Hora extra é à vontade na maioria das vezes. O cara aprende um pouco, um ano e meio, o cara consegue tá fazendo o bico por fora e ganhando dinheiro. E aí o cara consegue cursar uma faculdade, consegue comprar um carro, se preparar para outra coisa. Ele não precisa seguir a profissão. Ele pode simplesmente fazer dela uma ferramenta para atingir um objetivo maior. Sim. E eu garanto que muitos desses que se partissem para esse princípio ficariam na marcenaria. Ou se mudasse, voltariam para a marcenaria, porque no final das contas, cara, são as profissões que tendem a ser e não vai acabar mais nunca. valorizadas. E não vão acabar nunca, exatamente. Show de bola. Obrigado, meu irmão. É nóis, cara. Prazer ter você aqui. Prazer Show de bola. Para mim é um privilégio, galera, poder honrar a vida do Marquinhos, trazer ele aqui, contar um pouco da história dele, do que a gente fez juntos e lavar um pouco de roupa também. A gente acaba falando das experiências que nós tivemos e eu acho que depois de muitas viradas aí na nossa vida, a gente só traz coisas boas, só traz experiências legais e as que não foram a gente traz como aprendizado. Então fica aí para você um podcast diferente, dividindo aí as nossas experiências para que você possa se motivar ou se preparar para poder tomar uma decisão e encarar essa profissão que é uma delícia, uma arte maravilhosa, que é levar sonho realizado para a casa dos seus clientes ou pesadelo. Então você escolhe o que você quer fazer primeiro e eu sugiro que você fique com sonhos, porque realizar os sonhos e ter o feedback de um cliente bem realizado é algo incrível e graças a Deus a gente já experimentou muito disso. Então fica aí um podcast especial aqui de marceneiros, Papo de Marceneiro e muitos outros virão aqui. Nós temos a intenção de trazer pessoas conhecidas. Daniel, eu gosto muito de valorizar aqueles que passaram por mim. E é claro que a gente já tem a perspectiva de trazer alguns famosinhos, alguns que já estão mais evidentes, arquitetos renomados e tudo mais. A gente quer convidar essas pessoas e espero que eles possam nos dar esse privilégio de bater esse papo, mas conversar com gente da gente, com quem faz a diferença de verdade e passou pela nossa história. Então, obrigado, irmão, por seu tempo aí de estar aqui com a gente, tá bom? Não se esqueçam, galera, Diversa, Marketing, eles vão resolver todos os seus problemas de comunicação digital. Você vai achar aqui a solução com a Fabiana e com a Cibele da Diversa. Um produto diferenciado que vai expor você no mercado da forma certa e do jeito certo. Então, se você quer aparecer, vem para a Diversa que eles vão lapidar você para aparecer do jeito certo. Pessoal da Vai de Guedes, um beijo para vocês, meus queridos. Vocês sigam lá, Vai de Guedes, eles são maravilhosos, têm produtos incríveis aí vendendo nas plataformas de e-commerce, fazendo um grande sucesso. Muito obrigado. E o Gui tá com mentoria aí, para você que quer e-commerce, para você que quer trabalhar de casa e sair do CLT, experimentar algo novo,
vem procurar o Guilherme da Vai de Guedes, que ele tem uma mentoria especial para você, com ótimos ganhos, uma margem muito boa, e você vai se surpreender, hein? Então fiquem ligados. Pessoal da Pizzaria São Pedro, hoje não deu, hein? Mas ó, no próximo episódio tamo junto, vamos ter essa pizza maravilhosa aqui. E para você que é aqui da Quebrada, Jardim Bonifácio, Itaquera, Guaianazes e proximidades aqui, Pizzaria São Pedro, a melhor opção para você matar a fome e ficar bem, tá bom? Muita qualidade lá. Para encerrar aqui, queria dizer para vocês, vim participar aqui do Chimbocano, manda um direct para nós, conte sua história para nossa equipe, a gente vai estar escolhendo várias pessoas para os próximos programas. E para você que quer alugar o estúdio, também há esse produto, hein? A Diversa trabalha aqui à frente do nosso estúdio e ela está aqui à sua disposição para aperfeiçoar o seu produto e fazer você aparecer aqui no estúdio. Você pode contratar o Chimboca para te entrevistar e também trazer a pessoa que vai te entrevistar, tá bom? Lança o seu produto, lança a sua marca aqui dentro do estúdio Chimbocano. Tudo preparado para você fazer um programa e um conteúdo de excelência, tá bom? Galera, um grande beijo, fiquem com Deus. Mais uma do Chimbocano aqui para entrar na lista. Vamos que vamos. Aquele abraço. Valeu!